Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Jassimei, Omar Freire, Eduardo Brasil e Ibrahim Bitar, para falar de um tema bastante recente, de uma mudança havida na legislação no Diário Extra do dia 30 de abril de 2023. Não sei quando você está vendo isso, mas nesta data tivemos uma alteração bastante interessante. Muda-se, atualiza-se o salário mínimo, atualiza-se a tabela do imposto sobre a renda, que já não era atualizada desde 2015. E a legislação traz mudanças bastante pitorescas na vida da pessoa física que opera fora do país. E aí, para tratar disso, a gente tem essa conversa hoje nesse dia, para tratar de temas, o que vai acontecer na vida do brasileiro, como que essa mudança vem, como é que era o sistema antes, como que era o sistema depois. E aí, para conversar sobre isso, eu queria ouvir inicialmente nosso convidado, Omar Freire. Tudo bem, Omar? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Não sei em que momento isso vai acontecer, mas esse é um tema extremamente relevante, porque, como o Jean comentou, foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, num domingo, enquanto o país discutia PL de fake news ou PL de censura, como a pessoa quiser chamar. A gente foi surpreendido por essa legislação, definitivamente não fomos nós que trouxemos, realmente foi uma surpresa para todo mundo e pode ser relevante para muita gente. O que já havia sido discutido pelo ministro da Fazenda atual, na verdade, quem havia adiantado a questão da atualização foi o Luiz Marinho, né? Não foi nem o Haddad. De uma atualização do salário mínimo e uma mudança na tabela. A tabela que já não vinha sendo atualizada há muito tempo, já tinha uma defasagem bastante grande. Para você ter uma ideia, em 96 ou 98, o índice de isenção chegava a ser de 8 salários. E aí foi decrescendo paulatinamente. E à medida que a inflação subia, né? Exatamente. Ou seja, a quantidade de pessoas submetidas ao IR cada vez crescia mais. Quando você não atualiza a tabela do IR, você está aí especificamente aumentando a carga tributária da população. E isso é especialmente importante quando a gente nos últimos anos passou por períodos com inflação bem acima da meta. Eu tô adorando esse tema de hoje, porque hoje, especialmente, eu tô fazendo às vezes da Dona Cotinha, que não entende nada de tributário, e vou tentar aprender o máximo com vocês hoje. Eu sou a pessoa hoje que tá aqui de gaiato no navio. Não tinha mais ninguém pra me colocaram aqui hoje pra falar de tributário. Passou no corredor, entra aí, Ibrahim. Entra aí, tava passando ali, tá faltando, tem um lugar aberto aqui, entra aí. O Edu, pelo menos, é dito por ele próprio um ex-tributarista, eu não sei se isso existe exatamente. A gente é um ex-tributarista, cara, a gente conseguiu se ver livre da tributação, mas sem sair da tributação, naturalmente. Tá sempre acompanhando a gente. É verdade, doutor Ibrahim. E o Omar, antes do Omar falar um pouco mais sobre o tema, dizer que o Omar é advogado aqui no escritório, coordenador, procurador do Estado, mestre pela USP de São Paulo com Humberto Ávila, recebeu a Láurea lá, a premiação do Humberto Ávila, foi monitor, faz LLM em Miami, na Universidade de Miami, em tributação internacional. Então é uma honra para a gente estar aqui contigo, para a gente trocar essa ideia do assunto específico e também dos assuntos de investimento no exterior, para a gente falar de offshore, falar das corporates, falar da tributação do brasileiro que quer ser residente no exterior ou em algum paraíso fiscal. Mas eu deixo a bola com o Omar para ele falar alguma coisa aí na minha mente dele. Isso, porque é o seguinte, a legislação, ela não só equipara, ela atualiza a vida do brasileiro com essa nova tabela, ela cumpre parte da campanha que o atual presidente estabeleceu. Ele estabeleceu um limite em até R$5 mil. A ideia é chegar nisso até 2025, mais ou menos, mas já deu um passo importante. Com essa alteração agora, passa-se a um índice de isenção de 2 salários mínimos. Aumentou a faixa da isenção, deixa muito mais pessoas fora. Só que o que acontece? Eu tenho um certo equilíbrio fiscal a ser mantido. Eu preciso desse dinheiro para fazer cumprir os planos e objetivos sociais ao bem-estar de direito que a legislação impõe ao governo. E para não cobrir a cabeça e descobrir o pé, eu preciso manter uma certa limite de tributação. E aí que vem essa criatividade. E essa criatividade, como o Mar ponderou, ela não foi anunciada.
O governo disse, vamos aumentar o salário mínimo, vamos atualizar a tabela do IR, só que veio na sequência um detalhe novo. O plus a mais, né? Exatamente, o famoso plus a mais. O plus a mais que ocupa a maior parte da medida provisória que foi publicada. Exatamente. Qual seria esse plus a mais, doutor? Por favor. Que é a tributação de investimentos de brasileiros no exterior através de pessoas jurídicas controladas. Ou seja, se eu tenho uma empresa no exterior que é controlada por uma PJ brasileira... O que acontecia antes? O brasileiro que queria investir no exterior, ele tinha basicamente duas opções. Ou ele levava o dinheiro para o exterior, investia diretamente no nome dele em ações de empresas estrangeiras, bonds, enfim, outros tipos de instrumentos financeiros que fossem dar para ele um retorno. No momento em que ele recebesse o rendimento desses investimentos, ele era tributado no Brasil imediatamente. Então, qual era a outra oportunidade que o brasileiro tinha? Criar uma pessoa jurídica, colocar os investimentos dentro dessa pessoa jurídica e a pessoa jurídica que passa a ser a investidora. E aí, todo esse rendimento da pessoa jurídica sediada no exterior, controlada por uma empresa brasileira. A vulga offshore. É o vulga offshore, que é o nome mais difundido. A offshore é quem passa a ser a dona desses recursos e é ela que vai fazer o investimento em bonds, em ações, enfim. E aí, quando esses rendimentos eram pagos ou disponibilizados para offshore, ela servia como uma espécie de guarda-chuva. Aquele rendimento que ela recebeu não ia ser tributado imediatamente no Brasil. Só quando essa pessoa jurídica distribuísse para o sócio brasileiro é que o sócio brasileiro ia reconhecer como uma renda dele e pagar o imposto de renda no Brasil. Mas distribuía como lucro. Como lucro da pessoa jurídica. E o que muda agora? Em termos gerais, o que esse PL está falando para a gente? No momento em que a offshore apura o lucro a cada ano, vai se considerar como se ele estivesse já disponibilizado para o sócio brasileiro. Então ele vai pagar imediatamente o imposto de renda, que antes ia ser pago só no momento da distribuição, que é o que a gente chama tecnicamente de diferimento do imposto de renda. Perfeito. E esclarecendo que controlada tecnicamente é uma empresa que tem 51% do controlador, ou seja, que tem poder de 50% ou mais, né? Não 50% mais 51%. Poder de voto, ou tem influência, ela equipara a coligada, né? Que tem influência significativa ou não. A lei fala, a medida provisória só de controlada. Ela equipara, né? Ela tem duas. Eu acredito que ela não usa o termo coligada, mas ela prevê o caso em que ou o sócio brasileiro ele tem preponderância nas decisões, que pode ser através de acordos de acionistas, por exemplo, acordos de sócios, ou então quando ele tem 50% ou mais do capital social e do poder de voto dessa offshore. Nesses dois casos, a gente acaba com a regra de diferimento e ele passa a ser tributado no momento em que ela apura o lucro. No próprio momento. Independente dessa offshore, porque a legislação, me corrija se eu estiver errado, é até um tema bastante técnico, eu como sou ex-tributarista tenho a liberdade de poder errar, né? Vocês não. A offshore, na legislação, ela traz os paraísos fiscais, vamos chamar raiz mesmo, que são aqueles países fiscais raiz que estão lá denominados, e os paraísos fiscais que são considerados, na verdade não são paraísos fiscais, são considerados lugares que têm uma tributação diferenciada, ou seja, que você paga menos imposto, independente de qual seja, ou paraíso fiscal raiz, vamos chamar assim, ou o local que você tem uma tributação menor, diferenciada, a lei aplica para qualquer... Esses dois casos estão previstos no PL. Na legislação que passou na véspera do dia dos trabalhadores, foi isso? É uma medida provisória. Medida provisória. Assim, vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. Isso é importante a gente frisar aqui. A medida provisória ela ainda vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem um prazo para decidir se ele vai converter essa medida provisória em lei, se vai rejeitar ela, se vai transformar uma parte e rejeitar o resto. E aí, durante esse procedimento, a gente pode ter uma série de modificações, emendas parlamentares que vão alterar o texto final. Omar, só para deixar claro também, o nosso ouvinte aqui do nosso podcast, que é um ouvinte altamente qualificado, assim eu espero, ou não, né? Isso não tem nada a ver com tributação de dividendos. São coisas que às vezes se parecem, mas são coisas diferentes. Ele menciona a tributação dos dividendos vindos do exterior, mas ainda não é a medida, porque é o seguinte, os dividendos, que é o lucro que a empresa apura e distribui para os sócios, esta ainda é isenta. É isenta desde 1996. É uma isenção que poucos países ainda mantêm, a maioria dos países tributa, mas é uma opção do Brasil.
correto? A gente tem essa opção. Por que a gente não pode optar? A gente pode optar a isenção, deixa a isenção de tributar, deixa. Mantenha a isenção, por favor. Mas dá para fazer um podcast à parte sobre isso, sobre a tributação do capital, porque, enfim, é isento na distribuição para o sócio, mas a pessoa jurídica já foi tributada naquele lucro que está sendo distribuído. Claro. E que a regra é, no Brasil, tirando empresas optantes pelo Simples Nacional, 34%. Somada a alíquota do imposto de renda e a CSLL. Só tem um ponto aí que eu acho que é importante falar, porque apesar dessa medida provisória ainda ser analisada pelo Congresso Nacional num prazo aí que é até um tanto diferido, o prazo para declaração do imposto de renda pessoa física vai terminar antes. Não, mas essa regra ela só vale a partir de 2024. Tá vendo? Ela tem um prazo de adequação. Tanto que assim, ela cria essa obrigatoriedade de declarar como ganho de capital, uma declaração específica apartada. Ela inclusive cria patamares de alíquotas distintas. Para quem tem dentro dessa rubrica das operações anuais até R$6.000 no ano, não paga nada, alíquota zero. Okay. Se for entre 6 mil e 50 mil, vai pagar 15%. Como se fosse uma progressividade. Isso, exatamente progressivo. Uma tabela progressiva. Acima de R$50.000 dessa rubrica, ou seja, ganhos dessa natureza, aí você vai para a alíquota máxima de 22,5%. Okay. O Congresso ele pode tirar essa tributação, ele pode inclusive fazer um ajuste para diminuir a tributação da pessoa jurídica. Para aumentar os valores, ele pode falar de 50 a 100 mil, por exemplo, isenção de entre 0 e 50, tem toda essa possibilidade. Liberdade. Dona Cotinha, você entendeu? Entendi, agora então tá claro. Tá tudo muito tranquilo. Obrigado pelos esclarecimentos. Uma coisa importante... O Brian tá aqui fazendo o papel de controle, se tiver muito complicado, muito técnico, esclarecer melhor, a gente tem uma questão importante pode também, deixar. que o Omar pode dar uma pincelada, que nosso tempo é curto, mas a gente está pelo menos colocando a ponta do iceberg para o ouvinte do podcast, para depois poder se aprofundar, tirar dúvidas com a gente, eventualmente contratar a gente, temos sempre à disposição, né? Ou não, enfim, mas o Omar, tu podia rapidamente falar um pouco sobre qual é a diferença nos Estados Unidos, já que tu está morando lá, está terminando o LLM, sobre a LLC e a Corporation americana. Tu podia dar uma pincelada em termos... Eu sei que tu é um tributarista, mas eu sei que tu estuda também direito societário lá. Nossas áreas são irmãos siameses. Eu acordo pensando no Omar e no Jean. Vê o meu dia. Eles acordam pensando em mim. Deve ser um negócio incrível. Dá uma pincelada pro nosso ouvinte, porque pode ser Ainda bem que eu não tô nada a ver com tributário, então. Graças a Deus. Agora eu vi vantagem. Rapaz abençoado. Deixa eu tentar aqui falar de uma maneira simples, bem simples e direta. Pra Dona Cotinha. Pra Dona Cotinha. Falar aqui pro Brian e pro nosso ouvinte. Uma LLC, a LLC que o Eduardo comentou, ela é uma pessoa jurídica, uma entidade, né, que não se confunde com os sócios ou as pessoas que detêm um interesse naquela pessoa jurídica, né, que são os partners. Ela existe para todos os fins de direito. Ela é regulada pela lei local de cada estado, porque isso é uma peculiaridade do direito norte-americano, em que a legislação de cada estado vai regular, vai dizer as regras aplicáveis para essas entidades. Tanto para a LLC quanto para as corporações, as corporations. Então ela existe para todos os fins de direito, só que para fins de imposto de renda federal, ela é como se fosse uma entidade transparente. Então ela vai celebrar contratos com todo mundo, ela vai comprar e vender, ela vai prestar serviços, ela vai apurar um lucro como qualquer outra sociedade. Só que chega no final, o lucro dela é atribuído diretamente aos sócios, digamos assim, dessa LLC. Eles que vão ser tributados, não vai ser ela. É diferente de uma corporation. A corporation ela também está sujeita a algumas peculiaridades da legislação de cada estado, lá dos Estados Unidos. Estaria mais próxima de uma SA, corporation. Não necessariamente, porque a nossa limitada também pode ser uma corporation. Claro. Inclusive, a regra geral é que uma empresa no exterior, para quem está olhando dos Estados Unidos, a regra é que ela seja uma corporation, a não ser que ela escolha ser tratada como uma entidade transparente, né? A LLC é uma das entidades transparentes, não é a única. Um trust também é uma entidade transparente, um pouco diferente, mas também é. E aí a corporation ela é diferente porque ela é como... Além de ela existir como uma entidade separada dos sócios dela, para fins de tributação da renda, ela também é uma entidade separada dos sócios. Então ela vai apurar o lucro da mesma forma que uma LLC, só que é ela que vai ser tributada. E o sócio só vai ser tributado no momento em que ela efetivamente distribuir ou ele vender as cotas dele do capital social dela. Sim.
Isso tem uma infinidade de impactos em termos de planejamento patrimonial, sucessório e tributário envolvendo os Estados Lembrando Unidos. que também as corporations são mais afetas geralmente elas que estão na bolsa de valores. Uma LLC provavelmente vai ser proibida ou pouco usual a abertura de capital, mesmo sendo uma empresa pequena ou grande, né? Essa parte empresarial acho que vocês têm mais propriedade do que eu para dizer. Mas é que assim, gentileza sua, doutor Não Mar. é algo que está relacionado ao porte da empresa. Claro. Uma corporation ela pode ser uma grande empresa com ações na bolsa de Nova York, ou ela pode também ser uma pequena empresa, mas que os sócios dela, que pode ser uma lojinha, um restaurante local, bolsa. Que quem criou aquele negócio achou melhor ter uma corporação que vai ser uma entidade diferente, que ela que vai ser tributada, não ele. Para organizar melhor, né? Eu puxei esse gancho porque, diferente do Brasil, lá tem uma cultura muito grande, até de médias e pequenas empresas estarem na bolsa de uma forma de se capitalizar, ter um evento de liquidez. Aqui no Brasil, geralmente, mesmo a bolsa está um pouco parada, que está no começo do novo governo, as coisas mudam um pouco. Geralmente são empresas maiores que estão na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Lá não, tem uma cultura de empresas menores, estado em bolsa também. É uma honra, né, doutor Jean? Só mais uma complementação aqui que é interessante, porque o PL ele também traz pela primeira vez regulamentação de trust no Brasil. Sim. O PL é patrimônio líquido ou o que é o PL? Não. O PL não. A medida provisória. Corrigindo, a medida provisória. Para não dizer que eu estou espalhando fake news. Não é um PL, é uma medida provisória. Ela regula o trust no Brasil? Ela traz regulamentação para o trust. Ela vai trazer regras para dizer quem que é o dono daquela renda que foi mas no trust fora. No exterior. Porque em termos de direito civil, aqui no Brasil nós não temos regulamentação de trust. Excelente posicionamento. Só que nesse âmbito aí de regular investimentos no exterior, ela também vai trazer regras pela primeira vez num instrumento legal no Brasil sobre como que a gente vai considerar quem que é o dono daquela renda. Antes, eu acredito que nós tínhamos uma outra solução de consulta da Receita Federal que falava... Mas era mais para fins de herança, né? Para dizer quando que alguém se considera que recebeu por herança alguma ou doação, uma renda ou um patrimônio que está no nome de um trust no exterior. E agora a gente vai trazer regras para dizer se o brasileiro que, por exemplo, é o beneficiário de renda paga por um trust no exterior, quem é que vai ser considerado o sujeito passivo? O sujeito passivo. Olha aí, alguma coisa de tributário. Fechou com chave de ouro, doutor Brahim. Chave de ouro. Pessoa veio, mas marcou um gol lindo. Omar falou, o Brahim falou assim. Ele engatou no final, ele não ia lembrar sujeito passivo. Eu que tive que ajudar ele. Obrigado, já valeu a participação. Omar, é uma honra estar com você aqui, com o Brahim, com o Jean. Hoje também é dia do advogado tributarista, a gente fez esse podcast especial, porque além de estar o Brahim brinca, mas é um conhecedor em geral do direito, é um cultuador, é nosso escriba, Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, falou uma vez, nosso Brahim Bittar é o escriba do Fonseca Brasil. Ter o Jean como nosso tributarista, ter o Omar é uma honra pra gente no dia do tributário, que eu digo, a gente preza muito pela qualidade, pela reputação e pela entrega. Então ter vocês dois no time pra gente é uma honra. Eu, como ex-tributarista, só resta o deleite pra mim, pra olhar por lindos olhos de vocês e falar que bom que vocês estão com a gente. Tá bom? Não dá vontade nessas horas assim de voltar? A gente vai, a gente troca uma ideia, eu acordo, te mando um WhatsApp de manhã cedo. Não, essa parte não precisa. Doutor Jean, é isso. É isso aí, gente. Muito obrigado, Eduardo, Brahim, Omar. Muito obrigado a vocês que estão nos presenciando. O Brahim fazendo uma dona Cotinha excelentemente bem feito, principalmente no final. Magistral. Chave de ouro no final. E agradeço a vocês. E se tiver alguma ponderação, alguma crítica, algum comentário, algum tema que gostaria, passe o seu e-mail para o contato@Fonseca Brasil, que a gente pondera, a gente analisa e a gente conversa no próximo encontro. Um grande abraço e fiquem em paz. Falatório FB.